Olá, gente, dos nonos anos A, B e C, caríssimos alunos, peço licença para entrar em seus lares, né, e, como sempre, quero dizer que continue em oração por cada um, por cada família representada, e vamos finalizar, né, finalmente, o assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. É um assunto bem complexo, por isso que foi demorado, e também, antes de meados de agosto, né, que é o que nós vamos chegar, nessa aula que eu estou dando agora, eu não queria fazer a abertura do módulo 3, realmente a partir de meados de agosto, ou seja, a partir da próxima semana, tá certo? Continuei aqui no vídeo aula explicativo porque o meu celular ainda não chegou e eu creio que quinta ou sexta ele chegue, né? E aí próxima semana a gente já pode trabalhar pelo Google Meet, que é bem melhor, com certeza, né? Então vejam só, revisando e finalizando, né, pincelando as principais características, que vocês já estão por dentro do assunto, é claro, da Segunda Guerra Mundial. Então, para que possamos chegar ao contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que voltar um pouquinho para a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, e a partir disso teve acordos, né, como por exemplo, o Tratado de Versalhes, né, que esse tratado responsabilizou a Alemanha por tudo de ruim que ocorreu na guerra, até porque ela foi mentora dessa guerra, né? Então a Alemanha ela teve que devolver territórios, ela teve que indenizar países, povos que ela prejudicou, né? E ela ficou proibida de ter exército, né, grandiosos, justamente para que não eclodisse uma Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, 1920, foi criada a Liga das Nações, que dizia que todo conflito vamos resolver através das ideias, do diálogo, né? E assim foi passando o tempo, né? No período que é compreendido na história como período entre guerras, que vai de 1919 a 1938 ou 39, quando eclode a Segunda Guerra Mundial, né? Mas com o passar do tempo desse período entre guerras, Hitler ele passou a desrespeitar as medidas instituídas pelo Tratado de Versalhes, né? Pouco a pouco ele ia desrespeitando uma cláusula, né? Um inciso, um artigo que tinha ali naquele Tratado de Versalhes, né? E isso foi também despertando a atenção dos outros países, né? Para Hitler, chamando a atenção para ele. E nesse contexto também foram surgindo na Europa regimes totalitários, né? Como o fascismo da Itália, o nazismo do próprio Hitler da Alemanha, né? O franquismo da Espanha de Francisco Franco, o salazarismo em Portugal de Antônio de Oliveira Salazar e também o stalinismo, né, de Joseph Stalin da União Soviética. Então, regimes totalitários, que são regimes ditatoriais, foram surgindo e alguns foram se aliando a outros, né? Como por exemplo, o franquismo se aliou ao nazismo e ao fascismo. Mas a união mais estreita foi justamente entre o nazismo de Hitler alemão e o fascismo de Mussolini italiano. Ficou compreendido ali como nazi-fascismo. Dois regimes totalitários que se interligaram, né? Então aí Hitler vai começar uma luta pela busca do espaço vital, né? Pela criação da raça ariana, como eu falei para vocês no vídeo anterior, né? E muitos acordos ali vão surgir, né? Entre a Alemanha e outros países, né? E assim por diante. Então nós temos uma eminência de uma eclosão, né, de um conflito de grande porte, que acabou realmente ocorrendo, né, no dia 3 de setembro de 1939. 3 de setembro de 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. E, mais uma vez, o causador, o mentor da guerra, foi o alemão, Hitler, né? Na Primeira Guerra Mundial também foi a Alemanha, não na pessoa de Hitler, porque Hitler, quando surgiu a Primeira Guerra Mundial em 1914, ele ainda não estava no cenário político e econômico da Alemanha, mas a Alemanha foi mentora da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial também. E da Segunda Guerra Mundial, o líder já era Adolf Hitler, né?
E a gota d'água para a eclosão da Segunda Guerra Mundial foi justamente a invasão da Polônia por Hitler. Porque havia um acordo entre alemães e soviéticos de não invadir a Polônia. Era um território que interessava aos dois. Então, se um entrasse, o outro também entraria e ali teria o conflito. Era chamado de até o corredor polonês, né? Mas aí, em 1939, Hitler não respeitou mais o acordo, invadiu a Polônia. Então, essa invasão à Polônia foi a gota d'água para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Assim como na Primeira Guerra Mundial nós tivemos, né, aquele episódio que eu trabalhei em sala com vocês, do assassinato do Francisco, do arquiduque austríaco, Francisco Ferdinando, né? Então aquilo ali foi a gota d'água para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Já a gota d'água para a eclosão da Segunda Guerra Mundial foi a invasão nazista de Hitler à Polônia, tá certo? Foi justamente o que culminou aí no início do conflito, né? No início do conflito. Bom, aí nós temos né, 2, 3 anos depois, 2 anos depois, em 41, o Japão, que fazia parte do eixo nazista, junto com Hitler e a Itália, invadiu uma base naval norte-americana no Havaí, no Pearl Harbor, né, que eu já falei para vocês que tem um filme com esse tema, é muito interessante. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. Tem um embasamento muito grande da Segunda Guerra Mundial. E ali, os Estados Unidos, que antes estava imparcial, né, na Segunda Guerra Mundial, não tinha entrado ainda, ele vai entrar na guerra, né, justamente porque ele se viu prejudicado por um dos lados da guerra, que foi o lado do eixo nazista. Então ele entra no lado dos aliados, né? E mais uma vez, nós vemos na história que a entrada dos Estados Unidos no conflito é decisiva para a vitória dos aliados. Assim como foi decisiva a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial do lado da Entente, a história se repete na Segunda Guerra Mundial, certo? E nós vemos que quando chega o ano de 44, né, junho de 44, o grupo dos aliados consegue invadir, consegue expulsar os alemães que estavam, né, há alguns anos na França, e esse dia é conhecido como Operação Overlord ou Dia D. São dois nomes para o mesmo evento histórico. O que foi a Operação Overlord, o que foi o Dia D. Justamente quando o grupo dos aliados consegue expulsar da França os nazistas, certo? E, dando sequência, chegou o ano de 45 e nós temos ali abril, 28 de abril, Mussolini foi morto. 2 dias depois, 30 de abril, Hitler, sabendo que iria ser preso, iria ser pego e ser preso, ele e a esposa dele, Eva Braun, se mataram, né, e tiveram seus corpos queimados pelos oficiais. E claro, isso foi combinado antes dele morrer, né? E ele disse para que o inimigo, ou seja, os soviéticos, os aliados, não tivessem o prazer de vê-los tombados, mortos, caídos no chão, né? Então, quando ali chegaram os soviéticos, só encontraram as cinzas. E essa história foi narrada pelos oficiais nazistas que se renderam, né? Porque não tinha saída. Mas o Japão continuou querendo enfrentar sozinho, né? Como linha de frente, sozinho, entre aspas, porque tinha países por trás ajudando. Mas como linha de frente só estava o Japão, porque a Alemanha já estava aniquilada, o seu líder já estava morto, a Itália a mesma coisa, e o Japão continuando querendo enfrentar, né? Aos Estados Unidos, em agosto, veja, passou o final de abril, né? A Itália e a Alemanha já havia se retirado da guerra porque seus líderes estavam mortos. Aí passou maio, junho e julho. A começo de agosto, e o Japão ainda querendo enfrentando. Aí quando chega 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos ataca o Japão, duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, com bombas atômicas. E só a partir desse evento, desse processo, é que o Japão, literalmente, né, balança o lencinho, a bandeirinha branca, se entregando, dizendo que, né, não tinha mais condições de guerrear, né? Então os Estados Unidos, ele vai, com essa atitude, realizar dois processos, né? Primeiro, ele está ali fazendo uma retaliação do que o Japão havia feito com ele em 41.
há 4 anos atrás, e vai estar também mostrando ao Japão e aos demais países da guerra, mesmo os aliados dele, dos Estados Unidos, que ele era quem tinha o poder na mão, que ele era a potência do mundo já nessa época, tá certo? E assim termina, né, a Segunda Guerra Mundial, e foi criado, né, no mesmo ano, em 45, a ONU, como eu já falei para vocês em aulas anteriores. E a ONU, ela vem justamente no intuito do que a Liga das Nações, em 1920, não conseguiu fazer. Então a ONU, até os dias de hoje, tem conseguido segurar, né, as pontas para que não ecloda uma terceira guerra mundial. Então, de 45 até hoje, 2020, ela tem conseguido, né, a duras penas, digamos assim, segurar esse contexto de não eclodir uma segunda guerra mundial, tá certo? Veja a atividade, eu vou elaborar, já que é uma revisão, eu vou elaborar algumas questões e vai estar disponível no Google Classroom. Sigam as instruções, realizem tudo direitinho, tá certo? E que Deus abençoe a todos.